Iniciando o nosso estudo de Rosh Hashanah, desejo muito que o Eterno nos abençoe. Gostaria que você tivesse a sua atenção totalmente aqui na nossa congregação. Nós temos a liberdade de compartilhar, de estudarmos mesmo a palavra de Hashem, né? Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, você que vai pregar? Eu falei: meu irmão, não tem muito costume, né, de pregar, não, né? Eu acho que é uma característica. Uns o Senhor deu para evangelista, outros o Senhor deu para profetas, outros o Senhor deu para mestre, para ensinar, e assim vai. As pessoas têm sua característica. E a característica dessa congregação é a gente ensinar, é compartilhar, aprender. São pessoas inteligentes que discutem de forma sadia, de forma respeitosa, suas opiniões espirituais. E esse tema de Rosh Hashanah, da festividade de Yom Teruah, é uma festividade de todas as festividades bíblicas que você encontra. Você vai ver que essa é a única festa que o Eterno não dá uma prescrição relacionada a ela. Não fala o que fazer, porque quando você fala sobre a festa de Pêssah, o que te lembra a festa de Pêssah? A saída do Egito. Lembra o sacrifício de Yeshua, que também significa o cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, simbolizando o do Egito que nós deixamos para trás e iniciamos uma nova vida, conforme os ensinamentos da Torá, né? Quando nós falamos de Shavuot, na festa de Pentecostes, nós estamos falando da entrega da Torá, da descida do Espírito Santo, conforme dentro do cristianismo se entende, né? Então, ou seja, cada festividade dentro do contexto da nação de Israel fala um pouquinho da história da nação de Israel. Quando nós falamos de Sukkot, que é uma festa que nós vamos celebrar daqui a uns dias, nós estamos falando de habitar em tendas, porque a nação de Israel passou 40 anos habitando em tendas no deserto. Todas as festividades, embora elas sejam de Hashem, eu ensinei isso aqui para a congregação, são minhas festas, o Eterno chama. Primeiramente é dele. E ele nos convida a participar dessa festividade. É como se eu estivesse falando assim: venha ao meu aniversário. Quando você não vai para o aniversário que você é convidado, de certa forma você está deixando de alegrar aquele que está te convidando. As festividades bíblicas têm a mesma característica. É de Hashem, primeiramente. Ela conta a história da nação de Israel, e a história da nação de Israel é algo que alegra Hashem e fala ao coração dele. Então, todas as festividades, irmã Didi, fala acerca da história da nação de Israel. Tem um pouco de representatividade na nação de Israel. Aponta sempre o Mashiach, sempre Yeshua, sempre na direção dele, sempre na finalidade dele, não no fim, mas na finalidade. Isso que é uma mitzvah, é apontar para algo, é ter uma finalidade de algo. E as festividades apontam para o Mashiach. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, conforme ensina Paulo em 1 Coríntios. Quando nós falamos que ele é a Torá viva no meio de nós estamos enfatizando esse contexto. Quando nós falamos que a palavra se materializou, se tabernaculou e habitou no meio de nós estamos falando desse tabernáculo espiritual. Ou seja, toda a festividade aponta para o nosso Mashiach. Mas quando nós falamos de Yom Teruah, não tem uma prescrição sobre isso. Quer ver? Vai lá em Levítico capítulo 23. Levítico 23. A partir do verso 1, fala das festividades. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a festa do Senhor que proclamarei como santas, convocação, são essas. As festas de Hashem. No hebraico fala isso mesmo, de Hashem. E ele começa a descrever o Shabat, no verso 3. Logo depois do verso 4, ele fala de Pêssah. Logo depois, no verso 9, ele fala da festividade Hag Habikurim, é as festas dos primeiros frutos. Essa festividade, ela está juntamente com a festividade de Shavuot. Era quando, porque as festividades em Israel também, elas têm toda uma associação com as estações do ano. A festa de Pêssah, por exemplo, um dos nomes da festa de Pêssah é a festa de Aviv, Hag Aviv, a festa da primavera. Aviv quer dizer primavera em hebraico. Então, a festividade de Pêssah, ela sempre tem que cair em primavera. E na primavera os frutos começam a aparecer, começam a surgir. E ali os judeus marcavam os primeiros frutos. Nós vamos marcar o primeiro fruto da nossa videira.
E eu desejo muito que essa congregação, e eu creio nisso, essa videira é um reflexo de nossas vidas, de nossa congregação, né? Que com o avançar da idade nós viemos dar mais frutos. Quando nós assumimos essa congregação, nós assumimos nós mesmos, todos, viemos para esse trabalho, nós pegamos essa videira seca, sem nenhuma folha, quase morta, a videira seca, né, Alfredo? Você olhava para aquela videira, eu nem sabia que era uma videira, quando eu via aqueles galhos secos ali debaixo da grade, e as mulheres com todo carinho, os homens, os varões aqui que entendem um pouquinho de agricultura, não vou falar nem agricultura, né, mas um pouquinho de plantas, cuidando da videira. Num ano ela começou a florescer, no outro ano ela começou a dar fruto. Dá uma olhada na nossa videira ali fora, irmãos, a quantidade de fruto que ela tem em cada raminho que está crescendo, que isso seja um reflexo de nossas vidas. Eu sempre falo que o intuito da liderança dessa congregação, de todos vocês, é de que nós sejamos famílias melhores, pessoas melhores, e que a Torá seja um reflexo de nossas vidas, que Yeshua, o seu testemunho, a sua expiação, fale verdadeiramente no nosso coração, né? E que seja um reflexo desse fruto sobre todos nós, que essa videira que o Eterno tem cuidado, que representa a nossa amada nação de Israel, seja um reflexo de nossas vidas, que nós venhamos evoluir espiritualmente. E logo depois, no verso 15, fala da festa de Shavuot, que está em linha com a festa aqui que nós lemos do capítulo 9, Hag Habikurim, primeiros frutos. Lá no verso 23, você vai ver a festa de Yom Teruah. Onterua, na verdade, né? Yom Teruah, acho que é a pronúncia mais correta, a fonética mais correta. Disse o Eterno a Moisés, verso 23 do capítulo 23, diz aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de shofar. No hebraico está teruah. Teruah é um som que é emitido pelo shofar. É um som que é emitido pelo shofar. Existem 3 sons que nós vamos emitir amanhã na festividade de Yom Teruah. Lembra que Zé? Teruah, Tequiá e Shevarim. São 3 sons. Teruah é um dos sons que nós emitimos. Se eu não me engano, o teruah é o mais longo, não é isso, pastor? É o mais longo, né? Dos 3. Teruah é o mais longo. São os 9 toques? Isso, é os 9 toques. Esse é o som do teruah. Essa festividade, o Eterno não nos fala o que fazer, se devemos celebrar dentro de uma cabana, se devemos levar os primeiros frutos. É o som de shofar. Ouça a voz do shofar. Yom Teruah. Esse dia é um dia solene, é um dia onde a nação de Israel, ela para todos os seus trabalhos, e conforme as prescrições rabínicas, ao longo da sua história, os rabinos foram dando sentido à festa de Yom Teruah. Que sentido? Não existe nenhuma explicação dizendo que Yom Teruah é o dia do julgamento. Os rabinos que deram esse conceito, irmãos, e eu entendo isso de uma forma muito respeitosa, porque está sobre a nação de Israel, e quando você estuda a Torá, você vai ver que muitas das coisas, a Torá ou a palavra de Hashem, ela não fecha a questão. E os rabinos vieram de uma forma muito sábia, trazendo questões nas quais nós não sabemos a resposta. Por exemplo, nós falamos aqui do lulav, das 4 espécies. A Torá só fala que nós devemos ter 4 espécies em Sukkot, mas ela não fala quais espécies são essas. Foram os rabinos que estipularam e estabeleceram as espécies que nós devemos trazer em Sukkot. E isso é respeitável, Yeshua sempre respeitou isso. Quando nós celebramos Pessa, por exemplo, você vai ver que Yeshua, Lucas capítulo 2, deixa isso de forma muito clara. Yeshua celebrou Pessa dentro das prescrições rabínicas. Lá quando diz que João estava reclinado no seu peito, quando Lucas relata isso, ele estava querendo descrever a forma como o judeu senta ao celebrar Pessa, ao ceder de Pessa, reinclinado. Quando Lucas fala de uma brahá que foi feita para o primeiro cálice, e depois ele fala de uma bênção sobre outro cálice, ele está citando os cálices diferentes que tinham dentro da festa de Pessa. Quando você estuda sobre a festa da Páscoa lá na Torá, você não vê falando nada de cálice. Então, ou seja, os rabinos deram resposta a muitas questões na qual a Bíblia, ela própria, ela não descreveu. E esse é um chamado do Eterno para a nação de Israel, é um chamado.
Paulo fala que a eles foi dada a Torá, a ele foi dado os oráculos de Hashem. Yeshua falou isso para a samaritana, quando ela questionou: a minha fé diz que é neste lugar, a fé dos judeus diz que é em Jerusalém. Yeshua diz: filha, vai chegar um momento que o Eterno há de revelar a todos, e todos saberão a sua vontade. Todos adorarão em espírito e em verdade. Porém, vós os samaritanos, adorais o que não conhece. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de nós. Yeshua estava enfatizando essa autoridade espiritual que o Eterno tinha dado à nação de Israel. Rosh Hashanah e Yom Teruah, você só consegue ter a resposta entendendo o conceito judaico. Entendendo o conceito judaico. Ao longo da história, e aqui eu não quero entrar na questão do período, porque eu também não sei responder a vocês, passou a celebrar o dia de Yom Teruah como o dia do Ano Novo Judaico. Rosh quer dizer cabeça. Quando vocês me chamam aqui de Rosh Francisco, vocês estão dizendo que eu sou o líder dessa congregação. Isso quer dizer liderança, ser líder, ser o cabeça de alguma situação. Rosh vem da palavra Reshit, que quer dizer princípio. Tem a raiz etimológica na palavra Reshit. Quando nós falamos Bereshit, nós estamos falando no princípio. No aqui é um pronome. Pronome eu acho que é correto, né? O no é só um pronome. O termo aqui, a origem da palavra é Reshit, que quer dizer princípio. Reshit. Rosh vem do mesmo conceito. Rishon quer dizer o primeiro. São palavras similares que têm a sua raiz na palavra Reshit. Então, Rosh Hashanah quer dizer cabeça e Shana quer dizer ano, a cabeça do ano. Isso também só é explicado na literatura judaica. Não existe nenhuma prescrição, eu estava até compartilhando isso aqui com o irmão Roberto pela manhã, não existe nenhuma prescrição da Torá dizendo que este é o dia do ano novo. Você não vai encontrar, Rosh Hashanah, você não vai encontrar esse nome na Bíblia. O nome dessa festividade, Yom Teruah. O dia das trombetas, vamos traduzir assim, ou o dia do shofar, tá bom? Esse é o nome da festividade. A nossa compreensão, irmãos, eu sempre falo que quando nós julgamos o Eterno, nós compreendemos o Eterno conforme a nossa relação humana. Isso é muito comum, Rita. Nós somos capazes de compreender o Eterno com o nosso julgamento. Deus, a sua misericórdia, transcende a nossa compreensão de perdão. Deus nos ensina a exercer um perdão para que a gente aprenda um pouquinho da magnitude do seu perdão, da sua hesed. Só que nós comparamos a Deus semelhante a nós. Nós comparamos a Deus semelhante a nós. O José comete um erro comigo, eu perdoo ao Eterno, eu perdoo ao José, aí o José erra de novo, eu perdoo o José. Uma hora vai cansando, né? Nós imaginamos que o Eterno tem essa mesma característica nossa. E a Bíblia fala que o Eterno cansa dos nossos pecados, isso é fato. Mas isso é só para mostrar que existe um tempo, e esse tempo é dele. Esse tempo não é compreensível na compreensão humana. O Sabino fala, é impossível entender a prosperidade do ímpio e a aflição do justo. O que ele estava querendo dizer? É difícil compreender como que o justo padece dificuldade e como o ímpio consegue prosperar. É difícil, desde que você olhe o conceito de prosperidade, entre passar uma vida boa ou passar uma vida de dificuldade. Aí é difícil. Mas se você entende o sentido de prosperidade, você vai entender que isso é simples de compreender. Mas o que eu estou querendo dizer? O Eterno não é semelhante a nós. O Eterno não é punitivo. É lógico que o Eterno vai julgar o ser humano pelos seus pecados, mas sempre no coração de Hashem irá o desejo de abençoar o povo. Por que nós celebramos Yom Teruah com alegria? Porque no coração de um judeu, ele está indo diante do Criador, onde Deus irá julgar o homem e a mulher pelos seus atos, e os rabinos ensinam que no dia de Yom Teruah, Deus julga o homem se ele vai viver, se ele vai morrer, se ele vai ser abençoado financeiramente, se ele não vai ser abençoado financeiramente, se ele vai padecer doença, se ele não vai padecer doença. O judeu, quando vai diante de Hashem, ele vai com a esperança que o Eterno há de abençoá-lo. É como se o cetro lá esperado pela rainha Esté tivesse sendo estendido.
E ele vai com essa esperança, com essa expectativa, que o Eterno há de absolvê-lo. E as pessoas têm a mania de achar que existe uma incoerência de Rosh Hashanah e Yom Kippur com o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Rosh Hashanah e Yom Kippur, Yom Teruah e Yom Kippur, e o sacrifício de Yeshua. E não existe nenhuma incoerência. Nenhuma. Porque se nós entrarmos no conceito de condenação, aí sim, existe uma incoerência. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, mas que não andam a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, esse versículo ele tem uma continuidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É fácil, se eu inverter a frase, vocês vão responder facinho, de forma fácil. Os que andam segundo a carne, há condenação? Há julgamento? Há. Só que se nós olharmos o Eterno só com a questão da condenação, nós vamos entrar na visão do Deus romano, que antigamente existia o Deus da lei, o Deus rígido, o Deus severo, agora nós servimos o Deus da graça. Essa frase está aqui, não é à toa para nós, ela representa o nosso Mashiach. Essa frase, Êxodo capítulo 34, verso 6, é lido pelos judeus no dia que antecede a festa que nós vamos estar celebrando amanhã, Rosh Hashanah. Adonai, Adonai, El Harum, Verhanum, Ereapaim, Verav, Hesed, Vemet. Adonai, Adonai, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de graça e verdade. E logo depois Moisés começa a descrever os 13 atributos de Hashem. Você sabe como que um judeu enxerga a Deus? Vou dar um exemplo de Jonas. Você lembra de Jonas? Quando Deus fala, Jonas, vai para a cidade de Nínive e anuncia o juízo que eu vou trazer para ela. Porque eu a julgarei. O que Jonas faz? Jonas vai e foge. Foge. Ele queria o julgamento do Eterno sobre aquela cidade. Mas por que Jonas foge? A resposta é essa. Por que Jonas foge? A pergunta é essa. Por que ele foge? Lá no capítulo 3, se eu não me engano, tem uma resposta. Porque Jonas, quando ele visualiza e ele anuncia o juízo, pastor Zé, o rei se prostra, toda a população entra em jejum, em oração, reconhece o Deus de Israel, se prostra, pede perdão pelos seus pecados, e o Eterno tira a punição. Aí Jonas fala assim, eu sabia que o Senhor iria perdoá-los. Essa é a visão do judeu. O judeu sabe quanto Deus é misericordioso. Ele conhece o Deus a qual ele serve. Nós temos que conhecer o Deus a qual nós servimos. Deus é um Pai que nos ama, que quer a nossa formação. Deus não quer a nossa punição. A nossa punição, ela vem quando nós não queremos alcançar a evolução espiritual que Deus requer para mim e para você. É isso. Quando nós queremos perpetuar nas nossas iniquidades, nos nossos erros. Mas quando há um coração sincero, desejoso de servir a Hashem, você não tenha dúvida que Deus erguerá seus braços de maneira a nos ajudar a evoluir. É assim que nós devemos olhar Hashem. E aí tem toda a coerência com Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo dessa evolução que nós precisamos ter. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui que aceitou Yeshua como seu Messias? Quem aqui? Vocês têm medo de levantar as mãos? Todos nós. Não vai ter pegadinha, não. Quem? Todos nós. Todos nós aceitamos. Quem não cometeu um pecado, digno até de morte, por favor, levante a mão. Quem não cometeu? Então pronto, então você não levanta a mão, minha irmã. Quem não cometeu? Não é pegadinha. Então eu vou falar assim, quem nunca cometeu pecado, levante a mão, digno de morte, depois de crer em Yeshua. Depois de crer em Yeshua.
Nós precisamos sempre desse contexto. E aqui, irmãos, olha só. O meu desejo de transmitir o ensino para vocês é que, primeiramente, enxergue o Eterno como um Deus benevolente, misericordioso e justo. Deus é justo, tá? Não ache que Deus passará a mão, a mão em nossas cabeças devido aos nossos pecados. Não fará isso. Mas o intuito do Eterno, o que ele diz em Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 31? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu tenho o desejo que o ímpio se converta do seu caminho e assim ele se arrependa e viva. Eu não consigo imaginar como as pessoas têm prazer na morte de qualquer pessoa. Não consigo imaginar. Por mais que exista a permissão do Eterno, a situação, a dor e o sofrimento, ela existe. E você, como o Roberto falou de manhã, você vai dizer Baruch Hashem, mas a dor é permitido você sentir. Diga Baruch Hashem, reconheça Hashem na tua vida, mas veja que Ele é um Deus que te ama, e quando Ele estabelece Yom Teruah e Yom Kippur, Ele está pensando em mim e em você. Porque Ele sabe de nossas mazelas, Ele sabe de nossos erros, Ele sabe o quanto nós dependemos para evoluir como seres humanos, como servos dele. E o meu desejo aqui, irmãos, é que a cada ano todos nós tenhamos essa evolução espiritual, que o Eterno nos ajude. Eu tenho certeza que se vocês olharem há 3 anos atrás, 2 anos atrás, vocês verão uma pessoa melhor hoje. Essa é a minha esperança, eu enxergo vocês dessa forma. Talvez eu não enxergo a mim dessa forma, mas vocês eu vejo dessa forma. Preciso olhar vocês dessa forma, mesmo que talvez isso não seja uma realidade, mas eu preciso. Mas enxergue o Eterno dessa forma. Em Rosh Hashanah, em Yom Teruah, você vai ver que foi nesse dia que os rabinos ensinam que a nossa amada matriarca Sara recebeu a bênção de ser mãe. Foi nesse dia que Hashem, tão benevolente e misericordioso, deu à nossa amada matriarca Rebeca o direito de ser mãe. Foi nesse dia que Hashem, tão benevolente e misericordioso, deu à nossa amada matriarca Raquel o direito de ser mãe. Coincidência? Não, benevolência, misericórdia, Hesed. Foi nesse dia que a nossa amada Ana, já não é matriarca, Ana, esposa de... Como que era o nome da esposa dela? Esqueci. Eucana, concedeu a bênção de ser mãe. Coincidência, não benevolência, porque o Eterno, quando quer julgar o ser humano, Ele está julgando, olhando, desejando abençoar, desejando a dar vida. O que nós precisamos fazer? Sair da nossa letargia, sair da nossa inércia. A forma como nós recebemos a nossa bênção é a forma como nós reagimos às situações nas quais enfrentamos. Não permita que as situações da vida, seja elas quais forem, venham prejudicar a sua alegria, venha prejudicar a sua bênção, venha prejudicar a bênção de Deus na tua vida, a visão de Deus na tua vida, porque quanto mais nós nos entregamos às dificuldades deste mundo, mais nós deixamos de enxergar Deus no meio de nós. Quantos de nós agradecemos a Hashem pela luz que nós temos? Quantos de nós acordamos como judeu e fala que eu creio a Ti como Rei de minha vida? Mudei ali nefanerra. Creio em Ti como Elohim do universo. Quantos de nós falamos ao amanhecer, Shivita Donai Neneglit Tamid, eu ponho o Senhor diante de mim, diante do meu pensamento, diante da minha fala, diante do meu ouvir, diante do meu agir? Quantos de nós fazemos um abrahá pelo alimento que nós comemos? Quantos de nós agradecemos o privilégio que nós temos de ser pais, de ser mães? Quantos de nós agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter família, de ter sua mãe e o seu pai do teu lado? Quantos de nós agradecemos pelo ar que respiramos? E às vezes nós entregamos tantos as dificuldades da vida e olhamos só os problemas que vêm sobre nós e deixamos de evoluir. Rosh Hashanah, Yom Teruah, desperta você a olhar para a vida, a olhar para Hashem, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, a olhar para aquele que nos deu vida e nos dará sempre quando buscarmos a sua proteção e a sua provisão.
Rosh Hashanah nos desperta para isso. Para que saiamos das coisas materiais e voltemos para as espirituais, para que saiamos para as coisas secundárias e voltemos para as primárias. Como tem sido? Eu não sei. Eu vejo o Roberto, não vejo imperfeição no Roberto. Não vejo o Roberto, não vejo. Eu vejo o Roberto com os erros humanos, não chama nem isso de imperfeição, para mim não é. Vejo a Rita, não consigo enxergar. Vejo a Rutinha, não consigo enxergar. Vejo a Andréia, não consigo enxergar. Mas você é capaz de olhar para você mesmo e compreender aquilo que você possui e precisa evoluir. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não tenho consciência? Você tem. Nós somos capazes de julgar nós mesmos e fazemos muito pouco isso. Mas aqueles que nós não somos capazes de julgar, fazemos muito, que é o nosso próximo. Julgamos a eles. Ah, Roberto termina a pregação rápido, Francisco demora demais. Julgamos muito, irmãos. Foi nesse dia que Caim teve a oportunidade de alcançar o perdão. Os ensinos rabínicos ensinam isso. E é uma verdade. Que quando Caim comete o pecado de matar o seu irmão Abel, o Eterno chega para ele e fala: cadê teu irmão? Ele diz: por acaso eu sou o guardião do meu irmão? O Eterno fala assim: não adianta esconder de mim, eu sei o que está no teu coração. A literatura judaica diz: eu sei o que está no teu coração, eu sei o que tu fez. E ele se arrepende, porque você vai ver que a Torá fala que o Eterno não deixa ninguém a condenar e a matar Caim, conforme a mesma consequência do seu erro, do seu pecado. Quando ele compartilha com seu pai Adão, segundo a literatura judaica, Adão pôde obter o privilégio do arrependimento, na qual ele não sabia quando ele cometeu o pecado do fruto. Ah, então existe um antídoto para isso? É lógico que eu estou falando, se você quiser crer, não crer, não, tudo bem. Mas foi nesse dia que os judeus ensinam, em Yom Teruah, que ele alcançou a bênção do arrependimento. O shofar, irmãos, é algo espiritual. Ele traz um conceito de cultura, sim, dentro da literatura judaica. Lá no Salmo 86, vai lá, 89, Salmo 89. Ele tem um caráter cultural para a nação de Israel, um caráter cultural. Eu não sei como está na sua tradução, mas eu tenho uma tradução eu tenho uma Bíblia hebraica que eu procuro traduzir dentro dela. Como eu consigo compreender um pouquinho o texto, eu procuro aqueles que eu não compreendo entender, mas eu quero dar a tradução desse verso para vocês no original. Salmo 89, Roberto, leia para mim a sua tradução, por favor. Versículo 16 somente. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará. Leia o 17, porque não é possível que está tão errado assim. Pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Nossa, mãe, deu o 15. 89? Salmo 89, versículo 15. Deu o 15, então. Bem-aventurado o povo que aprendeu a clamar-te. É o 15. É o 15? Não, leia o 15, então. Bem-aventurado o povo que aprendeu a clamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Não, é o 15, mas a tradução do Roberto fugiu até do que eu imaginei que estava errado. Bem-aventurado o povo que aprendeu a clamar-te. Essa é a tradução Quem tem Ferreira. Uma tradução um pouco diferente, não sei se é de David Stan. A sua, Zé? A sua, eu acho. Vai, Rita, a sua é qual? É igual a de Roberto? A sua, David. Não, mas leia ela. Pode ler. O povo que conhece o grito de alegria. David Stan também falhou. Não, é o 16 mesmo, é porque a Bíblia do Roberto vai 16, Rita. Ó, isso aqui eu vou ler. Peraí, aqui. deixa a Rita falar ali, Zé. Aham. Vai, agora vai o 16. Não, também está errado. Nossa. Vai lá, Zé. Vamos embora, você sabe. Ashre, Ran, Yodê, Teruá. Leia em hebraico, Zé. Vai, devagarzinho, cada palavra. Ashre, Ashre é bem-aventurado. Ran, Haan é povo, então Yodê, bem-aventurado o povo. Vai devagar, Zé. Bem-aventurado o povo. Yodê, Teruá. E Yodê
conhece, vem da palavra yadá, conhecer. Teruá, o que é teruá? O shofar. Adonai Beor Paneha Yerhalehum. Ó, bem-aventurado é o povo que conhece o shofar som do e shofar. ande na luz da face de Hashem. Sob a tua luz onde caminhar. Sobre a tua luz antes de caminhar. Não? Onde está som de shofar aí? Que eu não ouvi som de shofar na sua. Ah, então, vou traduzir aqui no português. Do português, que o Zé falou assim, Ashrei Ha'am. Ashrei é bem-aventurado, o povo. Depois, Yodet. Em hebraico, Zé. Yodet Teruah, que conhece o som do shofar. Conhece o som do shofar. Que povo é esse que conhece o som do shofar, irmãos? Som do shofar hoje se toca até para casamento, né? Até para casamento está tocando shofar. Até para funeral já vi tocar shofar. Até para funeral já vi tocar shofar. Bem-aventurado é o povo que conhece a voz do shofar. Que nação é essa? Nação de Israel. O que a nação de Israel conhece a voz do shofar? O que é a voz do shofar? Eu faço uma pergunta para vocês, o que é a voz do shofar? Por que é a voz do shofar? Deixa eu pegar aqui o shofar. Esse aqui é o shofar, para quem não conhece. Faz favor aqui, Robertinho. Esse é o shofar. Bota aqui, ó, no meu. Esse é o shofar. Esse é o shofar da mitzvah, que é o shofar do carneiro. Ele tem um sonzinho bem agudo. É, esse som mesmo, qualquer um que sabe. Ô, acordei, tadinho, tio. Ô, meu tio. Ainda bem que eu não toquei esse primeiramente. Esse é o som da mitzvah, é o som de carneiro, ele é bem pequenininho. Você vai ver que todo rabino lá no cotel ele vai tocando esse pequenininho. E esse aqui é de antílope. Esse aqui o tio não vai tocar, não. É que o som desse é esse mesmo, ele é bem agudo. O shofar, se você tocar, bem baixinho. Está sentindo a unção? Não. Não, irmãos. Esse é o problema. A gente acha, eu já ouvi tocar shofar dentro de igreja, na hora que o homem começou, todo mundo começou a falar em língua, eu falei, misericórdia, só eu que não. Só eu que não. O shofar não é, embora existe uma santidade, aqui eu não quero tirar esse contexto, é a voz do shofar, é escutar a voz ela te diz algo. O som do shofar, ele só é algo para te ensinar algo, para te lembrar algo, não é algo misterioso, ele é bíblico, ele tem uma unção sobre ele, a unção é de trazer algum ensino. Obrigado, amado, guarda ali para mim. Ele quer trazer algum ensino. Para o judeu, isso é muito comum. Você quer entender isso melhor? Eu fiquei lá pensando em casa, como que eu posso fazer uma analogia para que a congregação entenda a importância do shofar para o povo judeu? Coloca aí para mim, Renan. Eu quero que vocês me digam o que vai lembrar vocês. Desculpa a comparação, tá? Mas é a única coisa que veio à minha mente. Mas já lá. O que lembrou? Sempre é corrida. O barulho te falou que lembra de a corrida? O barulho te falou que lembra de Ayrton Senna? Ele te falou isso? Lembra de Ayrton Senna, lembra da corrida. Falou isso? Não, o som, ele te reportou alguma memória. Há algo que você precisa lembrar, há algo que não pode fugir à tua mente. E para o judeu, quando ele escuta a voz do shofar, algo vem à alma dele. Não é algo que fala ao ouvido, é algo que fala à alma, que fala o coração dele. Ele entende que isso fala da sua vida espiritual.
E isso desperta ele para não olhar para as coisas materiais, para as coisas secundárias, e fala para ele: lembra-te do teu chamado, lembra-te de retornar, lembra-te onde está a tua vida, lembra-te onde quem te sustenta, lembra-te onde você foi gerado. É isso que o judeu lembra. Ele é reportado lá na corrida do Ayrton Senna na hora. Lá na corrida. O judeu imediatamente, ele sabe que ele precisa retornar a Hashem. Se eu estou na direção correta, pois bem, continua. Se eu não estou na correção correta, pois bem, retorne. Deus não trabalha no coletivo, só pensando com coisas onde o justo vai ser beneficiado, principalmente aquele que está no caminho errado. Deus trabalha para que todos entrem dentro do seu trem, dentro do seu automóvel, ou dentro do... Eu estou falando de uma forma alegórica, dentro da sua caminhada, que todos entrem. E principalmente Deus chama aquele que está no caminho errado. E a voz do shofar é para te despertar para isso. Para isso. Aí faz uma autoanálise. Será que eu estou lembrando da voz do shofar? A festividade de Yom Teruah e Yom Kippur não contradizem a mensagem da ressurreição da cruz. Lucas 13, vai lá Lucas 13. Lucas 13. Porque a gente acha que arrependimento não é algo para nós que cremos em Yeshua. Pelo contrário, está sobre nós. Yeshua veio para mudar a nossa mente, para que não andemos conforme a corrupção desse mundo, o nosso coração. Todos nós aqui, quando estávamos distante da luz do nosso Mashiach, Yeshua, vivíamos na prática do pecado e nem sabia que pecado era. Nem sabia que pecado era, Rutinha. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um judeu. Acho que vocês devem ter visto, que eu compartilhei nas redes sociais. Esse judeu, ele é um cientista muito famoso. E ele estava falando da experiência que ele teve com Yeshua. Que ele estava no quarto e que ele sentiu a presença daquele Mashiach no quarto dele. Ele começou a chorar. E eu lembrei da minha conversão, foi dessa forma, sozinho dentro do meu quarto. E eu senti a presença de Yeshua presente. Eu tive um sonho com Yeshua. E aquilo transformou minha vida. Mas eu sei que eu tenho erros a melhorar como ser humano. Eu sei que eu cometi falhas na qual não é digno, não serve do eterno. Mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei do sangue que verte no altar do eterno ao meu respeito, ao teu respeito. E esse sangue que foi derramado por mim e para você, é sempre para despertar em nós quando estamos no caminho errado. Porque antigamente estava no caminho errado e nem olhávamos por ele. E nem se preocupava em retornar em nada. Mas sempre o Eterno está despertando em você o desejo de retorno. O desejo do retorno. Olha Lucas 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que se realizavam. Respondeu-lhe Yeshua: pensais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido todas essas coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, fazer uma techuvá. O judeu, a palavra arrependimento é techuvá sempre. Todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, se não fazerdes uma techuvá, todos de igual modo perecereis. Quem estava ouvindo isso? Discípulos, talmidins, discípulos, ouvindo Yeshua falando. O que diz Pedro? Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Um judeu que sabe que quando o rabino faz 3 vezes a mesma pergunta para ele, ele sabe que tem um problema por trás. Ele sabe. Ele sabe que tem um problema por trás. Isso é uma característica muito comum no judaísmo. Quando o rabino vem para você e faz a mesma pergunta 3 vezes, você respondeu errado. Você não tenha dúvida. Yeshua, quando pergunta 3 vezes para ele, você me respondeu errado. Tu me amas, Pedro? É verdade, Pedro?
Hoje mesmo eu te digo que antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. O que Yeshua está querendo te dizer? O amor na qual você tem por mim ainda não é o perfeito amor. Mas Pedro, permaneceis na verdade e ela vos libertará. Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente serei vossos discípulos. Hoje o Roberto ensinou muito bem sobre Jó, né? E nós falamos, Jó conhecia Deus de forma religiosa, vamos dizer, religiosa no sentido externa, né? Não sei se é a palavra correta. Você via Deus ainda, porque ele mesmo fala, antes eu ouvia falar de ti, só de ouvido. Eu ouvia falar de ti, mas agora eu tive uma experiência, os meus olhos te veem. Você quer aprender uma coisa? Para que você aprenda a ver com o coração, você não vai adquirir sem passar pela razão, pela religiosidade que você está chamando, que nós chamamos, pela característica de só ouvir, ainda sem ter experiência. Se você quer ter experiência, você precisa passar pelo caminho de ouvir. Jó não adquiriu o caminho do coração, da experiência, Fabrício, sem passar no caminho que talvez ele não sentia nada. Talvez a oração dele às vezes estava cansado. Talvez ele acordava de madrugada. Para que eu vou acordar de madrugada para orar para os meus filhos? Para que eu vou abençoar os meus filhos todos os dias? Para que eu vou levantar para orar? Está chato demais, mas só consegue alcançar uma vida espiritual no coração aquele que luta naquilo que está chato. Desculpa a palavra, mas é só para trazer para o nosso dia. Aquele que luta pelaquilo que é difícil. Nós cantamos aqui um louvor lindo. Retornando para dar o fim, é isso? A ti, minha vida, a minha alma e o meu coração. Tu estás dentro de mim. Tu estás dentro de mim. Quando Yeshua estava precisando de intercessão, levante, meus irmãos, meus discípulos, pois o Espírito está preparado, mas a carne é fraca, e se você ceder, você deixará de dar razão ao Espírito. Então, se você quer verdadeiramente amar Yeshua como teu Mashiach, lute para ser um Pedro que ainda não o amava, mas continuou no caminho. Continue no caminho, continuemos no caminho de lutar pelaquilo que talvez o teu corpo não está acostumado, mas um dia ele há de receber a bênção da experiência que teve Jó, a bênção da experiência que teve Moisés, a bênção da experiência que teve Abraão. Você não tem a dúvida que a experiência do eterno na vida de Abraão foi evoluindo com o tempo. Nós estamos parados na experiência de quando nós conhecemos o nosso Mashiach. Não tenho a dúvida que a experiência que você teve com o teu Mashiach no início, no fim vai ser maior. Ela tem que ser maior. Ela tem que ser, Rita. A experiência com o nosso Mashiach não pode regredir, mas ela tem que evoluir. Porque o que ele diz? Não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Isso quer dizer que o patamar do convívio, da experiência, subiu. Nós estamos ainda no patamar de servo. Eu falei isso semana retrasada. Não consegue, os rabinos ensinam que o nome Yaakov e Israel, a mudança, irmã Janine, fala dessa evolução espiritual. E Yaakov, toda vez que a Bíblia fala de Yaakov, ela estava citando o conceito de servo. E todas as vezes que ela fala de Israel, ela está falando de um contexto mais elevado, de convívio, de experiência com Hashem. Só que não consegue alcançar a estatura de Israel sem passar no período de ser Yaakov, de ser servo, de lutar, de ainda ser imperfeito, de ter suas dificuldades. Vá lá em Apocalipse 9, 21. E eu já estou encerrando, me dá mais 10 minutos. Já estou mesmo, 10 minutinhos eu encerro. O Rabino Marcelo fala isso 4 vezes antes de encerrar, eu só falei a primeira. Apocalipse 9, verso 21 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Acho que eu botei errado. Eu acho que é isso mesmo.
nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Porque diz lá, deixa eu ver o texto que eu queria levar. Mas aqui está falando desse contexto de arrependimento. Arrependimento. Lá em Apocalipse capítulo 3, Roberto leu hoje, olha aqui, deixa eu ver onde está. Apocalipse 3. 16, é mesmo, 16, ó. Verso 15. Assim tens também alguns que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Arrepende-te. Yeshua está falando para a sua comunidade, para uma de suas comunidades. Arrependa-te, pois, senão breve virei a ti, e contra eles baterei com a espada da minha boca. O arrependimento faz parte, a techuvá, faz parte de todo servo do Eterno, de todo. De todo. Eu não li de manhã, mas leu 19. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, Não, a tua 19. 19. 3:19. 3:19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrependa-te. Todos quanto amo. É assim que nós precisamos. Arrependimento aqui está como uma característica daquele que é zeloso. Amém. Daquele que ama, que o Eterno ama também. Né? Muito bom, Betito. Muito pertinente o texto. Irmãos, como eu posso explicar isso no contexto bíblico? Rosh Hashanah e Yom Teruah, presta atenção aqui comigo. É uma oportunidade que cada um de nós temos de colocar as nossas vidas diante do Eterno e pedir ao Eterno para que nos abençoe. Comece pelas áreas espirituais. Depois, comece pelas áreas materiais. Veja se a tua vida evoluiu ou involuiu. Veja a sua vida espiritual, ela progrediu ou ela regrediu. Veja se o seu relacionamento com seu esposo e com a sua esposa progrediu ou regrediu. Veja se o seu relacionamento com a tua família, seja pais, seja irmãos, progrediu ou regrediu. Veja se o seu relacionamento com os teus filhos progrediu ou regrediu. O reflexo da nossa vida física é um reflexo da nossa vida espiritual. Se você regride espiritualmente, por consequência, você vai regredir fisicamente. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de ter 200 mil na conta e numa hora ter 100. Não é esse conceito. Nós somos capazes de entender isso. Somos capazes. Mas eu estou falando, olhe para a nossa vida. Nós colocamos a culpa em tudo. E aqui eu quero ensinar uma coisa muito importante para você. E eu espero que você saia daqui aprendendo isso. De tudo que eu falei, de tudo aqui que o Eterno compartilhou, eu quero que você guarde isso para a tua vida. Lá em Levítico capítulo 13, fala da condição do sacerdote de examinar um leproso. E tinha. De examinar um leproso. Quando um leproso, e o que é interessante, que o sacerdote ele tinha uma característica comunitária, médica, comunitária, nessa característica. A lepra não era uma doença de característica, ela manifestava fisicamente, mas a sua origem se dava por erros espirituais, pecados cometidos espiritualmente. E o sacerdote ele tinha que 2 vezes na semana preparar e agendar um período do seu serviço para atender o leproso, Jô. Ele tinha que atender o leproso. E quando um leproso chegava sobre ele, o Janine, ele examinava a lepra. A lepra, ela iniciava com uma ferida ou com uma chaga na pele. O sacerdote, ao analisar a praga na pele, ele que tinha que ter 2 visões. Ele não poderia ter uma visão somente. Ele tinha que ter a visão na ferida, a condição que a ferida está,
o avanço da ferida, e ele tinha que também olhar a parte sã da carne, que estava por fora da carne, por fora da lesão, por fora daquela doença, por fora daquela mancha. Ele tinha que ter o olho na carne sã e ele tinha que ter o olho na carne infectada. O que os rabinos ensinam isso? Que nós devemos ter os nossos olhos em qualquer pessoa, e seja em nós também, nas duas características: na parte ferida, na parte manchada, na parte que é purulenta, na parte que é machucada, mas também na parte sã, que é boa, que é saudável, que é benéfica, que é de Hashem. Francisco, o que você está querendo me dizer? Irmãos, olhem para mim, por favor. Por favor, olhem para mim. A nossa Itzerará nos fez gabaritados, PhDs, doutorados, mestrados, sei lá o que você quiser dar de graduação a ela, para olhar simplesmente pela carne ferida e não para a carne sã, tanto para a minha vida quanto para a vida do próximo. Isso quer dizer que se você estiver passando por qualquer problema espiritual, se você olhar só para a ferida, só para os problemas da vida, só para aquelas mazelas que há no corpo, essa ferida ela vai o quê? Expandindo. Porque você deixou de olhar para a carne sã, que é maior do que a ferida. Na chaga era assim, na lepra era assim. O sacerdote estava com o olho na carne sã e na ferida. Qual que está progredindo? Está progredindo a ferida? Então isola, vai fazer uma techuvá. Está regredindo a ferida porque a parte boa está suplantando ela. Então olhe para ela. Nós somos treinados a olhar para a carne que está infectada. É assim para a nossa vida. Escute o que eu estou dizendo, isso é para mim, isso é para vocês. Se nós olharmos só para os problemas das nossas vidas, as mazelas que vêm sobre nós, elas vão tomando e corroendo a parte sã que nós temos. Eu falo isso para um servo de Yeshua HaMashiach, que crê nele como Messias, e todos nós estamos passíveis a essa situação, se nós não aprendermos a olhar para a carne boa. Olhe para a carne boa do teu marido. Flavinha tem muita carne boa para olhar. De quantidade, tá? Estou falando assim de tamanho. Tem os defeitos. Estou falando de tamanho. Olhe para a carne boa da sua esposa. Pare de olhar só para as mazelas, só para os defeitos, só para aquilo que você quer apontar. Os problemas dos casamentos estão dissolvendo por causa disso. E Yom Teruah te ensina a olhar para aquilo que é bom. Ensina a você perdoar como fez Yosef, que quando estava com atrito com seus irmãos, por ter vendido ele durante longos anos para o Egito, ele pôde perdoar porque ele olhou para a carne sã dos seus irmãos, para o amor que eles aprenderam a ter por Benjamim, para o zelo que eles aprenderam a ter por seu pai, que antes não tinham. Olhe para a carne boa, porque você terá vida. Enquanto tivermos olhando para as chagas de nossas enfermidades e de nossos erros, mais afundaremos nos nossos pecados. E mais difícil será conseguirmos vencer aquilo que é defeituoso em nós. Este é o ensinamento da lepra. O que eu quero trazer aqui? Yom Teruah é um chamado para que você aprenda a ver o dom da vida, para que você aprenda a ser grato ao teu Deus, ao nosso Elohim, para que a gente aprenda a olhar o seu semelhante de uma forma sempre favorável, para que a gente aprenda a olhar as dificuldades da vida dizendo Baruch Hashem, para que a gente aprenda a olhar que Deus nos disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para encerrar, eu quero ler um texto que eu achei muito lindo, que eu tirei de um ensino judaico. Preste atenção nesse texto que eu vou ler para vocês.
Há muitos anos, antes que existisse carro de bombeiro, brigadas contra o fogo e alarmes eletrônicos contra o incêndio, se vocês não estiverem conseguindo entender, por favor, eu repito, tá? Quando a maioria das casas era feita de madeira, o incêndio era uma coisa terrível. A cidade inteira, ou boa parte dela, podia ficar em chamas e em fumaça rapidamente. E assim, quando irrompia um incêndio, todos abandonavam seu negócio ou seu trabalho, correndo para ajudar a extinguir o incêndio, a acabar com o incêndio. Costumava haver nessa cidade um vigia, uma torre com um vigia, que era mais alta do que as outras casas, onde o vigia ficava em alerta o tempo todo. Sempre que via uma fumaça ou um fogo, soava o alarme. Soava o alarme. Os habitantes da cidade, então, formavam uma cadeia humana entre o fogo e o poço mais próximo, passando um para os outros os baldes de água para apagar o fogo. Aconteceu, vocês entenderam até essa parte? Havia uma aldeia, as casas de madeira, e eles se precavendo do perigo do incêndio, que caso houvesse, poderia acabar com a cidade de forma rápida, construíram uma torre e colocavam um vigia. Ele, vendo o sinal da fumaça, chamava todos os habitantes, eles faziam em cadeia uma fila entre a chama e entre o poço mais perto, e cada um ia auxiliando até que a chama fosse apagada. Aconteceu certo dia que um rapaz de uma pequena aldeia foi à cidade pela primeira vez. Ficou numa estalagem nos arredores da cidade. De repente, ouviu o som de um clarim. O som que era tocado avisando acerca do fogo. Perguntou o estalajadeiro, o que significava. Sempre que há um incêndio, explicou o hoteleiro, tocamos o clarim e o fogo é apagado rapidamente. Olha a resposta do hoteleiro. Sempre que há um incêndio, tocamos o clarim e o fogo rapidamente se acaba. Que maravilha, pensou aquele hospedeiro que estava hospedando. Que ideia sensacional! Vou levá-la à minha aldeia. Em seguida, o rapaz comprou para si um clarim. Quando voltou à sua aldeia, estava todo mundo entusiasmado. Reuniu os aldeões. Ouçam, bons amigos, exclamou ele. Não precisamos mais ter medo dos incêndios. Olhem para mim e verão como apago rapidamente aquele fogo. Dizendo isso, correu até a cabana mais próxima e pôs fogo ao telhado de palha. O fogo espalhou-se rapidamente. Não fiquem assustados, gritou o rapaz. Agora observem. Começou então a tocar o clarim com toda a sua força, e ele tocava o clarim, interrompendo apenas para tomar fôlego e para dizer: esperem, isso há de apagar o fogo num instante só. Mas o fogo parecia não dar muita atenção à música do clarim, e simplesmente pulava de um telhado para o outro, até que toda a aldeia estava em chamas. Os aldeões começaram então a repreender e amaldiçoar o rapaz. Seu tolo! Gritavam ele. Achava que um simples soar de um clarim apagaria o fogo? Isso é apenas um brado de alerta para acordar as pessoas que estiverem dormindo, ou para afastá-las do seu trabalho ou dos seus negócios, e mandá-las ao poço pegar a água para apagar o fogo. O clarim só serve para isso. Lembra-nos dessa história quando pensávamos no chofar, que é tocado muitas vezes em Yom Teruah? Lembra-nos essa história do chofar, quando ele é tocado para nós. Algumas pessoas, como o rapaz da aldeia, pensam que o toque do chofar sozinho fará tudo por elas. Acredita que podem continuar a dormir, ou a continuar com seus negócios, não havendo necessidade de mudar o seu modo de vida e conduta diária. Eu creio em Yeshua, Ele é o meu Messias, eu estou debaixo da graça, eu posso olhar só pelas coisas materiais. Ele é o meu Salvador, Ele já fez tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada.
O chofar tocado na sinagoga certamente lhes trará um ano bom e doce. Porém, como o clarim da história, o chofar é apenas o som de um alarme. Carrega a simples mensagem: acorde. Pense sobre o que você faz. Volte para o teu Elohim. Apague o fogo que ameaça destruir o teu lar. Vá até o poço das águas vivas que Yeshua deu à samaritana, ofereceu a ela. Receba o poço da Torá e dos seus mandamentos. Corra, antes que seja tarde. Eis porque logo após o chofar ser tocado, exclamamos: feliz é o povo que entende o significado do som do chofar. Eles caminham em tua luz, ó Elohim. Feliz é o povo que conhece a voz do chofar. Eles caminham em tua luz. Para terminar a mensagem, nós queremos apenas ouvir o som do clarim, ou nós queremos nos unir para fazer com que juntemos as águas da vida e apaguemos o fogo que pode destruir a nosso lar, que pode destruir a tua casa, a casa do teu coração, a casa da tua família, a casa dos teus filhos, a casa do teu lar? Essa resposta só você pode dar, só eu posso dar. E o meu desejo é que amanhã todos nós queiramos ouvir verdadeiramente a voz do chofar e retornar para aquele que é o dono de nossas vidas. Shavuot Tov para todos. Amém.